Bom dia, presidente Petrini, colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Bom, mais uma vez nessa casa chega o período eleitoral e os representantes aí da extrema-direita trazem pautas para discutir. E eu não estou dizendo que isso é ilegítimo. Na minha visão, isso é desnecessário, especialmente proposta pelo líder do governo, em que se pede que a oposição, às vezes, faz pedido de informação, faz moção. Nós podíamos fazer uma moção aqui do não pagamento de salário das pessoas das UPAs, da entrega de obras que não são realizadas, da perda da policlínica e tantas outras. Mas o líder de governo está se preocupando em tensionar, né, com a esquerda nessa casa, com um tema que o governo não faz a sua parte, o governo municipal não faz a sua parte. Mas vamos a uma discussão mais técnica, em que pese ser difícil, na medida de quem propõe essa moção, cita para a sua defesa técnicos e juristas que são contra a sua aplicação. Então já começa a contradição daí. Vamos falar da prática dessa casa. Eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos e convidei os colegas para que visitássemos os abrigos, casas-lares, e ninguém aqui foi. Nenhum colega. Alguns porque já conhecem, outros porque têm outros compromissos, e eu não cobro ninguém pelas suas prioridades. Eu só estou dizendo que eu fui conhecer, aliás, já conheço, mas me deparar mais uma vez com essa realidade, com a desestrutura familiar. Eu estou falando de desestrutura familiar. Crianças e adolescentes que são estuprados com requintes de crueldade. Crianças e adolescentes que têm partes do corpo quebrado. Crianças e adolescentes que são queimados por cigarro ou por brasa quente. Essa é a realidade de muitas das crianças e dos adolescentes que estão em casas-lares do nosso município, ou abrigos, e que chegarão aos 18 anos, às vezes, sem ter a adoção. 2, eu já vou fazer um convite, já que nós estamos falando de sistema prisional, inclusive, eu conheço o sistema prisional da cidade, já tive na Pix, já tive no Apanhador. 21 de julho, colegas, 21 de julho, às 14 horas, uma visita da Comissão de Direitos Humanos. Para quem não conhece, vamos visitar o Apanhador. E eu estou trazendo isso para dizer que, claro, convidando a todos os colegas, 21 de julho, estaremos lá. Já combinado com o diretor. O convite se estende a todos, só precisa passar o nome e documento lá, enfim, mas vamos lá. Eu estou dizendo isso porque me preocupa essa fala de que prender resolve o problema, e me parece que as pessoas desconhecem o sistema prisional. E aí eu convido, eu não vou falar mais sobre isso, porque eu posso incorrer em algum problema jurídico, inclusive para mim. Mas visitem o sistema prisional quem tem essa ideia de que prender as pessoas, ou que entopetar o sistema prisional da forma como ele é hoje, resolve os problemas. Na medida que em muitas casas prisionais no Brasil se estabelece um estado paralelo, em que o ladrão de galinha sai de lá pós-graduado em outras áreas. Então, a primeira questão é essa. A segunda, vamos falar em dados. O que garante o maior restabelecimento de quem cometeu um delito? O sistema socioeducativo ou o sistema prisional? É o sistema socioeducativo, todos os dados demonstram isso. 2, quando a gente fala em dados, eu não venho aqui passar pano para criminoso e para vagabundo. E o que eu conheço de vagabundo que anda de colarinho branco, o que eu conheço de vagabundo que faz teleentrega de droga na nossa cidade, e que não são investigados e nem presos, na sua grande maioria adultos, que estão lá na ponta, o cara que comanda a facção, ou o problema não é o aviãozinho da biqueira, vereador Fantinel. O problema é aquele que manda no sistema todo. E que aí
o nosso sistema de segurança tem dificuldade de prender. O meu tempo se esvaiu, mas eu concluo dizendo: Dinamarca diminuiu a maioridade penal e está revendo esse processo por não ter resultado na diminuição dos índices de criminalidade naquele país. Na declaração de voto, nós vamos seguir tratando sobre esse tema. Em discussão, vereadora Andressa Marques.